Tema da mensagem nessa noite: não retorne à escravidão. E ele tem a ver com santidade. Aliás, é o tema preferido do pastor Albino, né? O que eu mais prego, né? A gente modifica, entra em vários assuntos, mas nós estamos sempre voltando nesse assunto, que é a preocupação com a nossa santidade pessoal, com o nosso desenvolvimento da nossa salvação. Como Paulo diz, desenvolvei a salvação com temor e tremor. E eu entendo que a salvação aconteceu, mas esse desenvolver que Paulo chama é o chamado à santificação, é a nossa transformação dia a dia. Então abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 12 ao 15. Segura aberto, nós vamos orar. Pai bendito e santo, obrigado por esse momento de louvor, de adoração e da manifestação da Tua presença passeando no nosso meio, tocando o nosso coração, o nosso íntimo. Só o Senhor pode fazer isso. Obrigado, Pai, por esse momento de celebração, de culto, e pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família. Obrigado, ó Pai, porque temos a liberdade da Tua palavra. E eu peço que o Senhor abra o nosso coração à Tua palavra e faça essa obra em nossa vida, essa obra transformadora, de modo que a cada dia nós possamos crescer, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, aprofundar no relacionamento, na comunhão e sermos cheios do Teu Espírito Santo. Eu peço que o Senhor me abençoe, me capacite a transmitir a Tua palavra para a honra e glória do Senhor. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 12 ao 15, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A escravidão, né? Ela é uma das piores coisas que um ser humano pode impor a outro, né? E a história da humanidade, ela está repleta de situações de escravidão. O nosso país, aqui no Brasil, a escravidão durou mais de 300 anos. E depois de 6 dias de longo debate, né, precisaram 6 dias do Congresso daquela época reunido, para decidir acabar com a escravidão no Brasil. E a chamada Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Nosso país, mais de 300 anos, abusou, né, da escravidão. E vários povos, né? Existe ainda a escravidão, não é mais aceita entre as nações, mas existe escravidão clandestina, existem várias formas de escravidão. O povo hebreu foi escravo no Egito por 430 anos. 430 anos, né? Isso está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 40 e 41. Durante 430 anos, o povo hebreu foi subjugado, foi escravo no Egito. E depois ainda serviram povos inimigos no período de Juízes. Todas as vezes que eles se voltavam contra Deus, caíam na idolatria, Deus permitia que povos inimigos conquistassem e escravizassem o povo hebreu. E ainda ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia.
tudo em consequência da idolatria e de se voltarem contra Deus, de darem as costas a Deus. Mas por mais inacreditável que pareça, voltando lá à história do Egito, quando o povo hebreu ficou 430 anos ali na escravidão, por mais inacreditável que pareça, em algumas passagens eles tinham vontade de voltar para o Egito. Se você vê Êxodo, Números, há várias passagens em que aquele povo sentia saudades da escravidão, sentiam saudades do Egito. Por exemplo, lá em Números, capítulo 11, versículo 5 e versículo 6, abra comigo a sua Bíblia, acompanhe esse texto. Números, capítulo 11, versículos 5 e 6, eles estavam revoltados, eles estavam dizendo assim para Moisés: lembramo-nos dos peixes do Egito, comíamos de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Olha que atitude que o povo hebreu estava tendo. Eles haviam passado pela libertação da escravidão, estavam a caminho da terra prometida, e por causa das dificuldades que eles encontravam no caminho, eles passaram a sentir saudades do Egito. Eles queriam retornar à escravidão. E eles diziam assim, que eles comiam de graça. Eles eram escravos, eles comiam para sobreviver. A comida que os egípcios davam era para manter eles vivos como escravos. E agora eles desafiavam a Deus com essa fala, insultando, dizendo que eles queriam voltar para o Egito, porque lá eles tinham fartura de peixe, de melões, de pepinos, de alhos, de cebola, para quem gosta bastante, Sentiam saudade do Egito, saudade do tempo da escravidão. E não era só isso, amados, Eles ainda desprezavam a provisão de Deus. Eles chamavam o maná de algo vil. Agora nós só temos esse maná. A provisão de Deus eles tratavam com desprezo. Dá para entender a cabeça do ser humano? Da mesma forma, há muitos crentes que conhecem ou dizem que conhecem a palavra, mas que continuam com desejos de voltar à vida passada, de voltar a viver o período da escravidão, de retroceder e buscar no passado coisas que já haviam sido abandonadas. E esse não é um tema novo aqui na Manaim, eu já preguei várias vezes isso. Porque é um risco muito grande quando nós nos descuidamos, seja porque a vida está muito boa ou porque está muito difícil, voltamos a sentir desejos, saudades de quem nós éramos antes. E a gente despreza o momento atual que nós estamos vivendo. Está difícil demais. Deus não está cuidando da gente. Deus nos abandonou. É muita luta, é muita contrariedade. No passado era melhor. Só de pensar isso já pecamos. Há muitos cristãos que têm sentido vontade de comer os peixes, os pepinos, os alhos, as cebolas que o mundo oferece, porque o Egito representa o mundo. O mundo para nós é o Egito. Voltar para o mundo, voltar para a velha natureza, é se entregar de novo à escravidão. Pegar de volta velhos vícios que foram abandonados, vícios que estavam destruindo a família no passado e de repente está se voltando para eles novamente. É retornar à escravidão. Muitos que já foram libertos do mundo sentem saudades do Egito e muitos estão voltando para lá para buscar a comida imunda que o mundo oferece. Conversando essa semana com um irmão amigo, a gente estava falando sobre
como que os jovens se perdem hoje em dia quando eles saem da família e vão para as faculdades ou universidades em outros lugares. Se distanciam um pouco da família e sentem o prazer da liberdade de não ter mais agora que dar satisfação para os pais. Quantas histórias, quantas pessoas, quantas famílias, quantos pais entristecidos, porque o mundo encantou, jovens que foram criados dentro da igreja, que serviram em ministérios e de repente se aventuram fora e experimentam os pepinos, os melões, os peixes, os alhos, as cebolas do mundo. Eles deixam a vida de liberdade que Cristo conquistou para nós, para viver uma vida de prisão. Aquela liberdade que eles experimentam nas baladas, nas bebidas, nas drogas, muitas vezes, aquela alegria impulsiva e ilusória, acaba arrastando para uma vida de escravidão. E uma vez que se torna escravo, para se libertar daquelas algemas e voltar novamente à liberdade de Cristo, haja joelho dobrado, jejum e oração dos pais. Então o que eu estou falando aqui, amados, não é algo distante, é algo próximo, está muito perto, né? E não são só os jovens, eles são alvos do inimigo, mas homens e mulheres de Deus também são alvos do inimigo e muitas vezes acabam se afastando, aos poucos abrindo pequenas concessões e acabam se envolvendo com as coisas profanas, mundanas, acabam trazendo para a vida como se fosse algo normal, que não tem problema, e estão sem perceber, sendo algemados pelo diabo, entregando os pulsos gratuitamente, para que o inimigo coloque algemas, retornando à escravidão. E há uma coisa que acontece com esses que sentem desejos das coisas que um dia deixaram, uma coisa em comum que vai acontecendo. Eles começam a desprezar as coisas de Deus. Passo a passo, devagarzinho, eles vão desprezando as coisas de Deus. Todos que começam a se voltar para o mundo, é inevitável, começa a desprezar as coisas de Deus. Despreza a palavra, despreza a oração, começa a desprezar a igreja, despreza o culto, vai desprezando tudo e achando que dá para levar a vida sozinho. E a hora que vem, retornaram a uma vida de escravidão. Há uma frieza espiritual, um engessamento espiritual, uma rotina desagradável que vai se afastando cada vez mais, a ponto de não sentirem mais falta da comunhão dos irmãos, mais falta de receber oração, não sentem mais falta de ler a palavra, não sentem mais falta de cantar um louvor, de adorar com as mãos erguidas juntos. Eles estão voltando para a escravidão. Quantos que precisam voltar de novo à casa do Senhor? Quantos? Muitos. E aí então nós vemos o apóstolo Paulo no texto base, né, que a gente trouxe essa noite. Paulo estava escrevendo para uma igreja, para a igreja que estava em Roma, e ele coloca, e nós vamos usar também outras passagens de Paulo a outras igrejas, mas nesse texto em especial, Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: se vivermos segundo a nossa carne, e a nossa carne ela quer tudo que o mundo oferece, se vivermos segundo a nossa carne, nós caminhamos para a morte, escravidão e morte. Mas se pelo Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula aí no texto bíblico, se pelo Espírito nós mortificamos, nós matamos os anseios, as vontades, as concupiscências da nossa carne, se pelo Espírito nós mortificamos a nossa carne, certamente viveremos. Paulo estava dizendo isso para uma igreja, amados.
E é isso que ele está dizendo para nós hoje, para quem está ouvindo na sua casa. Paulo está lembrando a igreja, e Paulo fazia muito isso, não sou eu, Paulo fazia isso muito, muito. Basta você ler as cartas de Paulo, quanto que ele chamava a igreja de volta, a abrir os olhos, né? A voltar a um compromisso, a uma vida de santidade. Se viver segundo a carne, certamente caminha para a morte, porque a carne anseia tudo que não presta. A nossa carne deseja, anseia o pecado, anseia fazer coisa errada, ela quer ser satisfeita, ela quer explodir, ela quer deixar a ira extravasar. A nossa carne é terrível, a nossa carne precisa ser mortificada, é o que Paulo está dizendo aqui. E nós só conseguimos mortificar a nossa carne pelo Espírito. E o Espírito não vem e faz, nós que temos que querer que o Espírito venha e faça. Porque quanto mais nós alimentamos e satisfazemos a nossa carne, mais nós entristecemos e apagamos o Espírito. Quando a palavra diz, não entristeçais o Espírito, ou não apagueis o Espírito, nós fazemos isso todas as vezes que nós damos corda para a nossa carne, que nós damos vazão às nossas vontades carnais, quando nós satisfazemos os nossos olhos com pornografia, quando nós tomamos atitudes erradas, quando satisfazemos os ouvidos falando mal um do outro, fofocando, tudo isso são atitudes carnais. Quando nós esbanjamos o dinheiro que nós ganhamos, mas eu que trabalhei, eu que ganhei, se não fosse Deus para te dar condição, usamos mal aquilo que Deus nos dá, satisfazendo a carne. Tudo isso é alimentar a carne, é ir contra o Espírito, é se colocar debaixo de jugo de escravidão. E Paulo continua dizendo, né, esse caminho de morte é terrível. Satisfazer a carne é um caminho de morte. Ele diz lá em Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo maligno da carne. Concupiscência é um desejo maligno, não é um desejo bom, né? Não é aquela vontade, vou satisfazer a carne, quero um almoço bem caprichado hoje. Não, não é isso. Embora a gula também seja pecado, comer mais do que pode, do que deve, né? Mas concupiscência é o desejo maligno, né? É o olhar malicioso, é a cobiça. É o homem casado ficar flertando com outra mulher, é a mulher casada ficar flertando com outro homem. É o andar pela rua com aquele olhar caçador, né? No retrovisor do carro, na fila do mercado, né? Aonde está aquele olhar procurando satisfazer. Isso, amados, é a concupiscência, é o desejo maligno da carne, né? É o ganhar dinheiro desonestamente, de maneira corrupta. Tudo isso são típicos da natureza da carne, e Paulo está dizendo para nós cristãos, para a igreja, que nós precisamos mortificar essa carne. E a gente esquece disso. A gente vai levando a vida no bem bom e de repente a gente esquece dessa necessidade de mortificar a nossa carne. E aí entra a consagração. Por isso que quando a igreja entra num período de esfriamento, a igreja começa a ficar indiferente, não sente prazer, o louvor não flui, parece que está tudo amarrado, a vida pessoal. Por isso que é preciso períodos de consagração, para a gente mortificar a carne, e aí entra a importância de um jejum e de um tempo de oração de qualidade na presença de Deus e coletivamente com a igreja. Quando nós nos afastamos, nós esfriamos e enfraquecemos. Essa semana eu tive uma situação curiosa. Eu precisei chamar um profissional de uma determinada área para fazer um serviço aqui na igreja, e esse moço veio, e ele fez o serviço que ele tinha que fazer, e ele perguntou se eu era o pastor, eu falei, eu sou, e aí ele começou a querer demonstrar que ele era crente.
É porque eu tenho chamado, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu conheço a palavra. E ele começou a falar, e eu dei um pouquinho de corda, até que eu perguntei para ele, então, irmão, e que igreja que você congrega? Ele parou, olhou para mim, e o companheiro de trabalho dele parou, olhou para ele, aquele silêncio. Pastor, faz 2 anos que eu não estou congregando mais. Eu falei, legal, você conhece a palavra? Aí eu joguei Hebreus 10, 25 para ele. Você conhece a palavra, você sabe que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, né? Você falou que você tem chamado, e faz 2 anos que você não congrega e nem vai em igreja nenhuma. É que eu acabei me separando da minha mulher, e agora estou levando uma vida difícil, e ele deu a entender que se separou por culpa própria, né? Eu falei, mas você está sozinho, né? Eu falei, pastor, não tem jeito de ficar sozinho, né? Eu falei, irmão, vai buscar Deus de novo, você está desviado. Falei mesmo, na lata, né? E ele falou, obrigado, eu precisava ouvir isso. E aí fiz um convite para vir na igreja. Ainda bem que ele não veio aqui hoje. Mas não vai vir não, né? Pelo estilo de vida que está levando, né? Mas esse é só um exemplo de uma pessoa. Quantas pessoas que já estiveram firmes na igreja, servindo, com chamado, não sei em que área, né? Mas aí se torna escravo, retornou à escravidão, voltou para o Egito, voltou para o mundo, quebrou a família, e tinha filho, né? Ainda por cima. Então, mas você vê que não é difícil de acontecer. Por isso que a igreja é chamada a essa responsabilidade. Todos nós precisamos viver com temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria e é o que nos impede da gente descer ladeira abaixo. Eu recebi uma mensagem pelo Instagram, aquelas fotozinhos que aparece o reverendo Augusto Nicodemos, e uma frase dele, né? Aparece a foto e a frase. Ele dizia assim, a pior coisa que Deus pode fazer com o pecador é dizer para ele, seja feita a tua vontade. É aquele momento em que a pessoa abraça o pecado e ela acha que vai estar tudo bem, que depois dá tempo de se acertar lá na frente, e a hora que vê, meu amigo, já desceu ladeira abaixo, e o prejuízo é grande. Por isso Paulo escreve continuamente para a igreja se voltar a Deus, para a igreja buscar a santificação. Porém, se mortificardes a vontade da carne, certamente vivereis. E ele diz no versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somente os que são guiados pelo Espírito Santo é que são filhos de Deus. Os que se deixam ser guiados pela carne não estão agindo ou vivendo como filhos de Deus. Pode até voltar, se passar por um arrependimento, né, se entender o momento da vida, mas viver como vive o mundo é contrário a viver como vive um filho de Deus. Um crente desviado que está vivendo no mundo, na escravidão do mundo, né, ele está declarando que, na verdade, ele não tem o Espírito Santo. Ainda mais se ele se acomodou lá, nunca nasceu de novo. Então Paulo diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí ele diz para nós de uma maneira mais direta, porque não recebestes espírito de escravidão. Nenhum de nós recebemos espírito de escravidão. Nós recebemos um Espírito de Deus que nos trouxe liberdade. Nós fomos tirados para fora, né? Arrastados da escravidão. Precisou, igual o anjo fez com Ló, tirar a força de Sodoma. Foi isso que Deus fez conosco um dia, nos arrancou do Egito, nos arrancou daquela situação de perdição, do tremedal de lama, que Davi diz lá no Salmo 40, e nos trouxe para a sua luz. E agora nós somos filhos da luz, então nós temos que viver como filhos de Deus vivem, e não como filhos das trevas vivem, porque nós, amados, recebemos o espírito de adoção, nós somos adotados, tomados como filhos de Deus, podemos chamar a Deus de Pai, é isso que Paulo estava dizendo. Não recebemos espírito de escravidão,
né? Todo escravo vive com medo, né? Você pegar as histórias, né? O escravo mesmo, né, da história, ele tinha medo constantemente de ser espancado, né? De ser morto, né? O espírito de escravidão, ele causa medo. E nós fomos chamados à liberdade. Por isso Paulo fala, nós não temos que viver atemorizados. Cristo conquistou essa liberdade para nós. Por que agora voltar e se colocar de volta ao jugo de escravidão? Não faz sentido. Há um texto, Gálatas 5:1, Paulo diz exatamente isso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Embora o contexto aqui, Paulo estava se referindo à escravidão da lei contra a liberdade da graça, né? A lei era uma escravidão, ninguém conseguia cumprir. Mas esse princípio que Paulo coloca aqui, ele pode ser aplicado à escravidão do pecado. Não voltar, não se colocar de volta ao jugo da escravidão do pecado. Porque nós fomos libertos por Cristo. Nós fomos libertos do nosso passado, né? Todas as vezes que alguém se coloca novamente preso ao passado, né? Um escravo vive cheio de medo. Um escravo vive subjugado, vive acuado, desencorajado. A pessoa que se coloca de novo na escravidão, ela está com a vida travada, não vai para frente em nada. Está escravo, como que vai para frente, né? Há um jugo de escravidão, há uma algema. Então, amados, precisamos compreender essa liberdade que Cristo nos conquistou. E não dá nenhum espaço para o diabo. Quarta-feira eu preguei aquela passagem de Pedro, quando ele diz, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge. E muitas vezes alguns pastores desprezam, ele é como um leão, mas ele não é um leão, ele é um cachorrinho preso. Cachorrinho preso nada. É Satanás. Ele tem poder. Se nós dermos brecha, ele derruba, ele destrói. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem uma legião de demônios que trabalha para destruir famílias, para destruir vidas. O adversário não é qualquer um. E ele está ao derredor. Por isso, naquele texto, Pedro diz para que sejamos sóbrios, vigilantes, atentos, para não voltar ao jugo da escravidão. Eu estou fazendo uma junção das palavras de Paulo e das palavras de Pedro, né? Aliás, né, 2 Pedro 2,19, ele escreve assim, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quando nós deixamos o pecado nos vencer, nós nos tornamos escravos do pecado e, consequentemente, escravos do diabo. Quando alguém se entrega a uma vida de devassidão, deixa que as coisas correm, depois de muitos chamados de Deus para voltar, mas prefere continuar na vida errada, o homem que endurece a cerviz vai ser quebrado sem que haja cura. A palavra quebrantado lá não é quebrantado de quebrantamento de coração, não, é quebrado, ferido. Algumas versões diz, o homem que muitas vezes se endurece, não volta, não se arrepende, vai ser ferido sem que haja cura. É muito sério. Se formos vencidos pelo pecado, nós nos tornamos escravos dele. É isso que Pedro diz. Então, amada igreja, amados irmãos, essa palavra que é para nós hoje, jamais nos esquecemos da obra e de quanto custou a nossa liberdade, da obra de Cristo, que nós celebramos no primeiro domingo do mês com a ceia do Senhor. Jamais esquecer o quanto custou a nossa liberdade. Custou o sangue, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Custou o Pai ter entregue o Filho à morte por causa dos nossos pecados. E quando Cristo fez isso, Ele nos deu liberdade e nos tornou mais que vencedores.
Um versículo muito lindo, quando Paulo escreve que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, porque Ele venceu a morte por nós, venceu o pecado por nós, nos dá a oportunidade de uma caminhada de vida diferente. E eu quero terminar com uma colocação de Paulo também, na carta aos Filipenses, capítulo 3, do 13 ao 14. Nós somos chamados a viver como filhos, jamais retornar à velha natureza, nem buscar um pouquinho dela. Ah, pastor, mas só um pouquinho pode? Não, nada do passado, nada da velha natureza não pode trazer de volta, né? Caminhar sempre à frente, sempre adiante. E aí então entra essa colocação de Paulo em Filipenses 3, do 13 ao 14, quando ele diz: irmãos, quanto a mim, Paulo está se referindo a ele próprio, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se Paulo tinha essa visão, né, nós precisamos ter a mesma visão. Prossigo, eu tenho um alvo para alcançar, eu não posso perder o alvo de vista. O meu alvo vai ser alcançado no dia em que eu tiver o meu encontro na glória com Cristo. Ou Ele vem primeiro ou eu vou, mas um dia vai acontecer esse encontro maravilhoso. Aí o alvo foi alcançado. Terminou o nosso tempo de luta nessa natureza humana. É isso que Paulo está dizendo. Eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo para trás quem eu era. Eu não vou buscar de volta. E olha que Paulo teve um passado, né? Paulo era um homem colocado nas alturas quando ele seguiu o judaísmo, respeitado, né? Paulo era o cara, né? E ele deixa tudo aquilo para trás para seguir a Cristo, a ponto dele dizer que tudo aquilo que ele dava valor no passado, agora ele considerava esterco, por causa de Cristo. Então ele diz: avançando para as coisas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para receber o prêmio da soberana vocação, e esse prêmio está reservado a cada um de nós, né? Coroa da justiça. Estaremos um dia na presença de Deus, e que a nossa vida caminhe nessa perseverança, nessa seriedade, de tratar com austeridade o nosso relacionamento com Deus, de não buscar as coisas do mundo, de trazer para a nossa vida só um pouquinho, começa a trazer um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e de repente está todo contaminado com as coisas que Deus reprova. Quando eu falo coisas do mundo, né, eu me refiro às coisas que contaminam, né, as coisas que prejudicam, né. Então esse é o entendimento que nós precisamos ter. Amém, igreja? Quero chamar o nosso Ministério de Música à frente. Nós começamos orando, nós vamos encerrar orando. Vamos nos colocar em pé. Dentro dessa palavra que o Espírito Santo nos trouxe essa noite, eu acho importante a gente encerrar o culto sempre com uma oração pessoal, para que realmente pese no nosso coração. Não é ouvir a palavra e ir embora, né? É ouvir a palavra e trazer para a nossa vida. Não é avaliar a vida do irmão que a gente conhece, é avaliar a própria vida. Cada um olha para a sua própria vida. E dentro dessa palavra que foi ministrada nessa noite, faça uma avaliação, né? Domingo passado nós terminamos desse mesmo jeito, em cima da palavra que foi pregada. Nós precisamos todos os dias fazer uma avaliação da nossa vida na presença de Deus, amados. Porque quando nós deixamos de fazer isso, nós entramos
para fazer a nossa vontade, e aí a gente se complica. Aí a gente vai para a escravidão do mundo. Então, avaliar a própria vida todos os dias, mediante a palavra de Deus, né? Mediante a palavra de Deus. Então, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deixe que o Espírito Santo sonde o seu coração, que Ele revele as coisas que precisam ser removidas. Se por acaso nós trouxermos de volta para a nossa vida coisas que já havíamos abandonado, se nós formos buscar as iguarias do mundo, deixa o Espírito Santo revelar o que tem que ser jogado fora, lançado fora. Ah, mas eu gosto tanto. Eu não consigo. Consegue sim. Você tem o Espírito Santo para te ajudar a vencer. Nós temos o Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos envolvimentos com as coisas mundanas. Perdoa as vezes que sentimos vontade de voltar para o Egito, para o nosso passado, de viver de novo as aventuras que nos escravizavam. Perdoa quando lembramos com saudade do tempo que nós éramos pecadores e nos divertíamos com o pecado. Nós devíamos nos lembrar com vergonha e não com nostalgia, com saudade. Assim como Paulo, nós possamos deixar para trás todo o nosso passado, todas as coisas que nos afastavam de Ti. Assim como Paulo, nós possamos olhar para o alvo e buscar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Assim como Paulo, nós possamos mortificar dia a dia a nossa carne e lembrar que o Senhor nos chamou para sermos santos, como Tu és santo. O Teu Santo Espírito é quem nos ajuda, quem nos constrange à santificação. Por isso eu peço ao Espírito Santo, a mim e a cada um dos irmãos que estão acompanhando nessa noite, que estão presentes aqui ou nas casas, Santo Espírito de Deus, incomoda os nossos corações, não nos deixa acomodados ao mundo. Espírito Santo, constranja os nossos corações a buscar a Tua presença, a nos arrependermos, a nos afastarmos dos vícios do passado, das concupiscências da carne. Espírito Santo, nos conduza em santificação. Toca o nosso coração nessa noite, com um toque profundo, um desejo de buscar a Tua presença, que ela nos satisfaça, não o pecado. Que a Tua presença nos dê prazer e não o pecado. Eu oro isso por mim e por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que derramou o sangue precioso para nos remir, para nos comprar para Deus, em nome de Jesus.